Nos Evangelhos nós encontramos a história da crucificação de Cristo. A crucificação era uma punição feita pelos romanos aos maiores criminosos que existiam. Jesus ele foi punido com a morte de cruz, mesmo sem ter crime ou pecado algum. A cruz, para nós os cristãos, representa ressurreição, vitória, alegria, perdão. Mas diante da cruz de Cristo, nós vemos que as pessoas se comportaram de maneiras diferentes. Diante da cruz de Cristo, quem é você? Como você se comporta diante da cruz de Cristo? Enquanto Jesus era crucificado, haviam aqueles zombadores que caçoavam dele, riam, cuspiam e caluniavam. Diante da cruz de Cristo, ainda existem aqueles que zombam, que não creem e até acham engraçado. Diante da cruz de Cristo, houve um malfeitor que, mesmo sendo pregado ali, colocado numa cruz do lado de Jesus, ele ainda caçoava do Mestre, dizendo: salva-te a ti mesmo, se és mesmo filho de Deus. Salva a ti e salva nós. Mesmo diante da cruz, ele não se arrependeu. Ele não reconheceu o Filho de Deus. Diante da cruz, ainda existem aqueles que, mesmo precisando se arrepender, reconhecer seus erros e voltar-se para o Salvador, não fazem. Todavia, diante da cruz ainda existia o outro malfeitor, o outro ladrão, que reconheceu seus erros, que entendeu que merecia estar ali por causa das suas ações erradas. E ele se arrepende, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus e alcança o perdão. E ouve do próprio Cristo dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diante da cruz, existem aqueles que se arrependem e alcançam salvação e redenção. Diante da cruz existiu um centurião, que a Bíblia conta que ele viu sinais nos céus e grande estrondo, e quando ele viu esses sinais, ele disse: verdadeiramente, este era Filho de Deus. O centurião representa aqueles que, mesmo diante da cruz, ainda ficam indecisos. Sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas permanecem paralisados, sem tomar decisão, com dúvidas para se entregar e viver ao lado do Mestre. Diante da cruz de Cristo, ainda existia aquela multidão que estava ali simplesmente para ver um grande espetáculo, para ver algo que eles nunca tinham visto antes. Estavam somente por curiosidade, mas sem nenhum sentimento de comoção e de arrependimento. E estes foram aqueles que bateram no peito se lamentando após Jesus realmente morrer e verem sinais nos céus. Esses bateram no peito se lamentando por não ter glorificado verdadeiramente o Filho de Deus. Mas também diante da cruz estavam os conhecidos de Jesus, os seus amigos, aqueles mais chegados, que se lamentavam com sua morte e não o abandonaram, mesmo ele sendo crucificado. Quem é você diante da cruz? Qual o seu comportamento diante da cruz? Será você um zombador diante da cruz? Um malfeitor que não se arrepende? Ou aquele que diante da cruz ainda se arrepende e alcança a salvação? Ou será você um indeciso como era aquele centurião, que mesmo diante da cruz não toma decisões que precisa tomar? Ou será alguém que simplesmente está por curiosidade, para ver um espetáculo, para achar bonito, mas não tem decisão, não tem arrependimento? Ou talvez você seja já um conhecido do Mestre, que diante da cruz glorifica e cada vez mais deseja estar perto do Mestre. A cruz de Cristo
simboliza muito para nós. O que ela simboliza para você? Deus te abençoe. Que a cruz de Cristo, o que Ele fez por nós, possa representar na sua vida a salvação e a alegria. Um abraço.